Olá, estudantes, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês já me conhecem. Eu sou o professor Eduardo Félix, sou professor de língua portuguesa do 9º ano. Pois é, a nossa aula passada nós discutimos o gênero textual notícia. Vocês lembram? Tenho certeza que vocês lembram. Quando trabalhamos o gênero textual notícia, lemos uma notícia bem interessante, cujo título é esse aqui que aparece aqui na tela para vocês. Praia de Piedade, no Jaboatão, volta a ser palco do nascimento de filhotes de tartaruga marinha. Tenho certeza que vocês lembram dessa notícia. Além disso, o que foi que nós vimos também? Nós vimos que o corpo do texto, o lead da notícia, ela precisa ter respondido a alguns questionamentos. E esses questionamentos aqui, ó. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Pois é. O que nós faremos agora? Vamos ver todas essas perguntas aqui respondidas no primeiro parágrafo da notícia que nós lemos na aula anterior. Vejam só. O que aconteceu? O que foi que aconteceu que foi noticiado? Cerca de 378 filhotes de tartaruga marinha da espécie pente realizaram o percurso da faixa até o mar. Mas sobre quem foi noticiado? Filhotes de tartaruga marinha da espécie pente. E quando isso aconteceu? No final da tarde de terça-feira, 13 de abril de 2021. Mas exatamente onde? Na Praia de Piedade, no Jaboatão dos Guararapes. E como isso aconteceu? Os filhotes saíram de 4 ninhos que vinham sendo monitorados pelo Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres, o MOAMAS. A última pergunta é, por que disso? É considerada ponto de reprodução de diversas espécies de tartarugas marinhas. Então, voltando aqui para mim. O que vocês vão poder observar? Qualquer notícia, gente, que formos ler, todas essas perguntas, elas não vão estar sequenciadas, elas vão estar ao longo da notícia. Elas são primordiais para que a notícia ela realmente alcance o seu objetivo, para que ela cumpra, na verdade, a sua função do gênero textual notícia. Mas a nossa aula de hoje vai falar sobre características discursivas desse gênero textual notícia. O que, na verdade, uma notícia precisa ter esteticamente? Como é que ela deve se apresentar? Vamos lá. O primeiro ponto, título principal, é a manchete, a chamada. Esse título principal, geralmente são manchetes e chamadas que atraem, que chamam a atenção. Além do título principal, evidentemente, eu vou ter o título auxiliar. Mas o que seria esse título auxiliar? Qual é a função desse título auxiliar? É um subtítulo, é uma linha fina, ele complementa o título principal. Mas, na verdade, ele é opcional. Ou seja, você pode encontrar notícias que têm esse título auxiliar, outras não terão. Ele não é primordial, como, por exemplo, o lead. Esse, sim, é fundamental. Esse lead é justamente onde há todos esses questionamentos que acabamos de ver. Mas o que é exatamente o lead? É um parágrafo de introdução que apresenta a síntese da notícia e contém as informações essenciais, às quais responde as seguintes questões. O que aconteceu, quando, onde, quem e como aconteceu. Essa é a parte, digamos assim, primordial da notícia. Consequentemente, logo em seguida, logo após esse lead, esse parágrafo introdutório, a gente vai ter o corpo do texto. Nesse corpo a gente vai ter a descrição detalhada dos fatos, tá? Daquilo que está sendo noticiado. E para complementar a notícia, uma coisa que é primordial é a foto e a legenda. Essa foto ela tem extrema correlação com aquilo que está sendo noticiado, certo? A foto e a legenda nada mais é do que uma linguagem não verbal complementar. Eu convido vocês, nesse momento, vamos ler uma notícia que eu particularmente achei muito interessante, pessoal. É a notícia de um jovem, um jovem nosso aqui de Pernambuco, que conseguiu a nota máxima na redação do Enem.
esse tipo de notícia que a gente gosta de ler, é esse tipo de notícia que a gente gosta de ouvir. E vamos ver todas essas características aqui, ó. Essas características discursivas presentes exatamente agora nessa notícia. Vamos primeiro para o título principal. Jovem de Jaboatão dos Guararapes está entre os 28 candidatos de todo o país que conseguiram a nota máxima na redação do Enem. Como vocês podem observar, esse é o título principal da notícia, tá? Diferentemente do que lembra que eu falei anteriormente que é opcional o auxiliar, nessa notícia aqui, por exemplo, a gente não tem o auxiliar. Do título principal, ele vai automaticamente para o lead, que é o parágrafo onde tem aqui todos aqueles questionamentos que são respondidos ao longo do parágrafo. Em meio a tantos problemas, um exemplo de determinação enche o ser humano de orgulho. É o caso da história de um pernambucano de 20 anos que nasceu no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, e está entre os 28 candidatos de todo o país que conseguiram a nota máxima na redação do Enem. Pois é, pessoal, esse é o lead, é aquele primeiro parágrafo introdutório. É um exemplo, né? Esse é o tipo de notícia que nós gostamos de ler, nós gostamos de ouvir, né? Faz bem pra gente. Mas não acabou por aí não. Além do corpo do texto, nós temos a legenda, ela está sempre correlacionada com aquilo que está sendo noticiado. E a legenda nada mais é do que o textozinho que vem logo abaixo da imagem. Por exemplo, aqui nós temos a foto do Savicevic, né? E embaixo nós temos a legenda. O estudante é um dos 28 mil alunos que tiraram essa mesma pontuação em todo o país, né? Então aí a gente fecha as características discursivas do gênero textual notícia. Foi tirado, essa notícia foi do NE10, foi publicado no dia 31 de março de 2021, às 23 horas. Pois é, estudante do 9º ano de Jaboatão. Agora eu tenho um desafio para vocês. Pois é, eu tenho plena certeza que vocês compreenderam muito bem. Eu tenho plena convicção que vocês anotaram, pegaram o caderninho de vocês, foi lá no material de vocês, pegaram caneta, pegaram lápis, anotaram as características do gênero, as características discursivas, do gênero textual notícia, e tenho certeza que vocês vão responder tranquilamente. A pergunta é, esse é o desafio. Quais as características, as principais características discursivas do gênero textual notícia? Já sabem? Anota no teu caderno, porque no nosso próximo encontro nós iremos socializar. E aí a gente vai ver se você acertou ou não, mas eu tenho plena certeza que vocês irão acertar. Tenham uma excelente aula e um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.